Hoje vamos falar das controvérsias do presidente Jair Bolsonaro, aquilo que ele diz ser, aquilo que ele tanto defende e que faz exatamente o contrário. No vídeo de hoje eu vou te provar tudo isso sem fake news, então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo de toda a verdade. Antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. Se você gostar, também pode deixar um like, lembrando que é totalmente de graça. E se você for bolsonarista, não fique bravo comigo. Eu só estou mostrando aqui os fatos, trazendo a verdade para vocês. Quem sabe assim, vocês não podem mudar de ideia até o dia 30 de outubro. Então vamos deixar de enrolação e vamos falar de um assunto que é muito importante. Corrupção. Os bolsonaristas acusam o ex-presidente Lula de corrupção. Inclusive, com a ajuda do Sérgio Moro, em 2018, o Jair Bolsonaro conseguiu colocar Lula na cadeia. Eu me arrisco a dizer que se não fosse isso, provavelmente hoje Jair Bolsonaro não seria presidente do Brasil. E houve tanto erro nessa prisão que o Lula foi absolvido, hoje está livre e prestes a ganhar a eleição de 2022. É importante você saber também que em 2004, durante o governo Lula, foi criado o Portal da Transparência. Lá você pode ver os gastos e até mesmo os absurdos dos políticos por todo o Brasil. Já em 2020, durante o governo Bolsonaro, chega o tal do orçamento secreto. Nele, os parlamentares podem requerer as verbas sem identificar alguns detalhes, como, por exemplo, sem se identificar e até mesmo o que vai fazer com o nosso dinheiro. E aí abre espaço para coisas como essas. Na imagem, Arthur Lira usou o orçamento secreto para pavimentar via que leva à fazenda dele em Alagoas, sem falar no sigilo de 100 anos. Que eles usam em tudo que pode, desde gastos corporativos até mesmo reuniões dos partidores investigados em tráfico de influência, aqueles das barras de ouro. E me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários, mas nenhum presidente usou o artifício do sigilo de 100 anos por tantas vezes como Jair Bolsonaro. Agora, por que será? Enfim, enquanto um facilita e não se intromete, o outro dificulta e ainda nega a existência dessa corrupção tão evidente. Em relação à PGR, Bolsonaro, quando assumiu o governo, não aceitou nenhum nome da lista tríplice, ainda colocou um brother dele na PGR. Já Lula colocou o primeiro nome da lista tríplice, indicado pelo Ministério Público, e essa indicação existe exatamente para o procurador-geral, que é quem pode investigar até o próprio presidente, seja imparcial. Não é ilegal colocar um brother seu na PGR, mas isso já é um forte indicativo do que pode acontecer. Ou melhor, no caso de Jair, do que não pode acontecer. Lula poderia ter dificultado todas as investigações. Dilma também poderia ter trocado o chefe da PF, para atrapalhar também as investigações. Já Bolsonaro trocou o chefe da PF por várias vezes até encontrar alguém que fizesse tudo do jeito que ele queria. Tipo o que ele fez com os ministros da saúde no meio de uma pandemia. Até encontrar um cara que não fosse abertamente contra o uso da cloroquina. Bolsonaro também tentou colocar um chefe da PF que ia investigar o próprio filho dele, esse cara aí da foto, na festa do ano novo do filho de Jair Bolsonaro. Dá para entender um negócio desse? Se você dificulta a investigação, claro que vai demorar mais a aflorar, mas ainda assim acontece. Como é o caso do faturamento dos ônibus, propina em barra de ouro, propina em superfaturamento de $1 por vacina, que só não passou porque foi pego na CPI, sem contar no escândalo da Codevasc, onde 62 milhões foi encontrado com o presidente Jair Bolsonaro. E o pior, a que se diz dona de tudo isso é essa menina de 21 anos que se diz ser diarista. E você vem me dizer que não existe corrupção, né? O aborto também é um tema muito discutido nessa política de 2022. Bolsonaro defende acima de tudo que ele é contra o aborto e joga toda a responsabilidade para o presidente Lula,
dizendo que Lula é a favor. O que você não sabe é que Cristina foi amante de Jair Bolsonaro, enquanto ele era casado com a mãe de Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro. E é bom lembrar que todos os 3 filhos de Jair têm cargo na política e estão envolvidos em algum esquema de rachadinha e até mesmo de corrupção no gabinete do pai. Quando Jair descobriu que a amante estava grávida, ele ficou desesperado e sugeriu que ela o abortasse. E depois ele fala que é Lula que é contra o aborto. E essa história toda foi contada pelo próprio Bolsonaro em uma entrevista à revista Isto É. E o Bolsonaro diz que ainda não é contra o aborto, e sim é uma escolha do casal, na opinião dele. E hoje ele vem defender essa tese de que ele é contra, simplesmente para ganhar alguns votos. Curioso que os bolsonaristas defendem tanto a tese de que Bolsonaro é o melhor para a família brasileira, que ele é o cara que defende a família brasileira. Mas ele não conta, e nenhum bolsonarista conta, que o ex-presidente já foi casado 3 vezes e foi infiel. Traições por parte dele, é claro, já que ele é um maçom. Já ao contrário do que todo mundo pensa, Lula também foi casado por 3 vezes. Porém, ele só casou depois de ter sido viúvo, quando Tecelã faleceu durante um parto, onde ela perdeu o primeiro filho e acabou indo a óbito também. Já em 74, o ex-presidente Lula casou com Marisa. Ela era viúva, estava grávida do primeiro filho e o Lula, como é um bom cristão, assumiu a paternidade e registrou o filho, evitando que Marisa fizesse um aborto. E agora vem dizer que é Jair Bolsonaro que é contra isso.